Convido você a abrir sua Bíblia no texto aonde nós iremos meditar nessa noite, Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler de princípio, versículo 9 a 11, tá? Hebreus 4, 9 a 11. Mas nós vamos discorrer todo o Hebreus capítulo 4. Se você não sabe, vai ficar sabendo, nós estamos falando sobre Hebreus. Então, já falamos do 1, do 2, do 3, agora o 4, e assim por diante. Tá? Então, até o final de Hebreus, isso deve chegar até o final de novembro, mais ou menos no final de novembro, se tudo ocorrer como o nosso cronograma. Então, diz assim o versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Pai de amor, a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra sempre enche o nosso coração, a nossa vida. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Venha encher nosso coração através da Sua palavra. E que a nossa vida venha se prostrar perante a Tua palavra, perante o Teu desejo. E que em nome do Senhor Jesus sejamos transformados dia após dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus amados, introduzindo a nossa mensagem dessa noite, vivemos tempo onde as pessoas estão cansadas. Hora ou outra a gente pergunta para a pessoa, daí como é que você está? Rapaz, estou numa canseira. Estou cansado para mais de metro. Estou estafado, estou cansado, estou precisando descansar. E olha que até para descansar a gente tem que aprender a descansar. Porque o nosso organismo, o nosso corpo vive e se acostuma com o cansaço. Quer ver só um exemplo disso? Você já saiu de férias? E ao sair de férias, os primeiros dias você continua acordando a hora que você acorda normalmente para ir trabalhar ou para ir estudar. Você continua achando que você tem as atividades para fazer e algumas vezes, você fica até se achando que você não pode descansar. Você fica pinel com o trabalho. Já viu isso? Sai de férias e tem dificuldade para descansar. Após uma semana de férias, é que teu organismo começa a entender que ele tem que descansar. Após uma semana. E isso vem aquele processo do tempo mínimo que tem que tirar de férias, porque senão a pessoa não consegue o descanso adequado. Muitas pessoas não conseguem relaxar, não conseguem descansar, porque tem o trabalho e o corpo e o organismo acostumado a viver cansado. Devemos descansar? Será que nós devemos descansar? Será que nós precisamos de descanso? Será que o nosso organismo precisa de descanso? E aí a gente fala assim, mãe não tem descanso, pai não tem descanso, né? Pai não deixa de ser pai, mãe não deixa de ser mãe, né? Deus não descansa, né? Sempre está atento. Sim, devemos descansar. Temos até essa dificuldade, é verdade, do descanso. Mas o descanso é algo necessário para o organismo, para a nossa vida, para nós como pessoa. E aqui eu quero voltar para o nosso texto, olhando o que Hebreus capítulo 4 tem para nós. A mensagem central de Hebreus, ela é posta mostrando que Jesus é melhor. A mensagem central de todo o Hebreus, mostrando que Jesus é melhor. Nós vimos que Jesus é melhor que Moisés,
Nós vimos que Jesus é melhor que os anjos. Nós vimos que Jesus é melhor que os prazeres, do que o dinheiro. Nós vimos que Jesus é melhor que qualquer coisa dessa vida. Mas, quando nós olhamos para o capítulo 4, de forma muito pontual, nós vamos ver que aqui há uma promessa maravilhosa para as nossas vidas. Uma promessa maravilhosa para os crentes da época, mas também para nós como crentes hoje. Não só do que Jesus é melhor, não só que Jesus é melhor que Moisés, do que a lei, do que os profetas no passado, mas também ele agora vem mostrar o descanso que nós temos no Senhor. O descanso que nós encontramos em Deus, uma promessa de descanso. Esse capítulo é o capítulo que mais fala de descanso na Bíblia. Mais fala sobre descanso na Bíblia. Então, se você está cansado, relaxa. Relaxa, porque hoje a palavra é para você. O descanso que vem de Deus. Esse capítulo mostra essa base do descanso. O nosso Deus sabia que nós iríamos viver tempos de cansaço, de enfado, de lutas. E que aqueles irmãos do passado também estavam cansados das lutas. E queriam se cansar e se fadigar das lutas no passado. E que nós precisamos muito de descanso. Hebreus 4 faz uma comparação entre a história do povo de Israel, da saída do Egito, e a entrada na terra prometida, olhando também a nossa vida nesse processo todo, da nossa saída como servos do Senhor Jesus Cristo, nessa caminhada, nessa jornada, chegando também na Canaã celestial, que é o descanso maior que Ele promete para as nossas vidas. Encontramos também uma exortação para os crentes, que não serem iguais àqueles israelitas que saíram do Egito, e que ficaram duvidando, e que ficaram murmurando, que ficaram pensando nas cebolas olha coisa boa de lembrar, cebolas, né? Nas cebolas do Egito. Essas cebolas devem ser maravilhosas, né? Caramelizada, alguma coisa assim, né? Feita de algum jeito especial, para lembrar das cebolas. Se fosse picanha, pelo menos, né? Mas olha que interessante. E ele vai falar, olha a história, olha o povo de Deus no passado. E veja qual foi a situação da incredulidade deles. E do cansaço que eles viveram. E pensa nesse cansaço. E olhe para o Senhor. O descanso de Deus é tanto um estado espiritual presente em nossas vidas, quanto também uma esperança futura. Então ele está falando em dois aspectos aqui em Hebreus 4. Tanto do teu presente, da tua vida, do teu dia a dia, da tua caminhada, da jornada do dia a dia, do comer, do vestir, do trabalhar, do estudar, de criar filhos, de estar casado com a mulher, com a esposa, e estar vivendo o teu dia a dia, quanto de algo que é lá no céu. Então a esperança que ele traz para nós é em dois sentidos. Ele é do agora e do amanhã, do porvir. Uma esperança maravilhosa. E ambas essas esperanças, tanto do presente quanto da futura, ele está falando do alcance dessa esperança pela fé em Cristo Jesus. Jesus é melhor. Jesus é o real hoje, mas também é a esperança do amanhã. Jesus está sendo colocado aqui como essa grande base de esperança para a nossa vida. Por isso o tema não poderia ser diferente. O descanso de Deus. O descanso de Deus. E nós vamos ver 4 experiências espirituais que movem o nosso coração a Deus. Que movem o meu coração, o teu coração a Deus. E aqui em primeiro lugar, nós vamos falar de algo bem interessante, que é o temor. Temor. O temor, gente, o temor é maravilhoso. O temor é algo tremendo. E eu vejo o versículo 1. Tenhamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Tenhamos. Esse tenhamos aqui
justamente uma exortação clara para nossas vidas. É um imperativo, tenhamos. É uma advertência à igreja. Tenha, tema, está no mesmo aspecto de temer. Tema ao Senhor. Mas esse temor do Senhor é para olha, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é Deus todo de graça e misericórdia. Ele é o leão da tribo de Judá. É aquele que é todo poderoso, que criou o céu e a terra. Tem o poder para, em menos do que um estralar de dedos, aniquilar toda a nação, todos os povos, tudo que existe sobre a terra. Quem tem maior poder que é esse? É esse temor que nós vamos olhar para o Senhor e ver, olha, Ele tem todo o poder. Ele é o Deus poderoso, grande. Ele é incrível. Mas ao mesmo tempo Ele é o bondoso. Ele é o carinhoso. É o Deus que nos chama para perto. Tenhamos, portanto, sendo-nos deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus. É aquele temor que não nos leva para longe, mas é aquele temor que nos leva para perto. Ele é todo poderoso, Ele é o Deus santo. Nós devemos olhar para o Senhor nosso Deus. É aquele que lá no deserto olhou para o povo incrédulo, para o povo que não cria, para o povo que não temia, e não entrou na promessa do Senhor nosso Deus, porque duvidou, murmurou contra o Senhor. Mas é o mesmo Deus que, quando olhou Josué e Caleb, que creram e que confiaram no amor de Deus, foram e confiaram e entraram na promessa do Senhor. Percebe que Ele traz para a nossa vida um temor não doentio, mas um temor saudável. Um temor que traz descanso. Quem é o teu Deus? Quem é o Senhor que você teme? É o Deus Criador do céu e da terra, que tem todo o poder, e que reis e que armas não podem destruir Ele. Mas é o mesmo Deus que agiu com amor e promessa vindo do céu, descendo nessa terra, mandando o seu Filho a morrer na cruz por nós para nos salvar. A história de Israel serve de lição para a igreja hoje. A história da caminhada do povo de Israel no deserto serve para a nossa vida de esperança. Aqueles que temem ao Senhor, aqueles que olham com fé ao Senhor, vão receber a promessa do Senhor, o cuidado divino. Então, quando olhamos para o Senhor e tememos a Ele, não é o fator de sair correndo, não é, mas é o fator de nos prostrarmos aos seus pés. Olharmos para o Senhor e ver que Ele é todo-poderoso, nós nos rendemos aos seus pés. Nós vamos ter paz com Deus quando fazemos isso. O grande problema é quando nós, na nossa insanidade mental e espiritual, achamos que podemos debater com Deus, como crianças, que podem debater com os seus pais, podem questionar, mas eu não quero, mas eu não quero. Mas eu não posso, eu não quero. Talvez você já tenha tido alguma discussão disso com o teu filho. Mas todo mundo faz. O que a gente fala para os nossos filhos? Mas você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo. Mas eu quero. Não importa. Você não vai ganhar. Porque não vai fazer bem para você, porque não é bom para você. Deus é o mesmo Deus Todo-Poderoso, e muito maior, e muito melhor. E a palavra de Deus fala assim, nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que está no céu. Devemos temer a Ele, mas não o fator de correr dEle, mas o fator de entender quem Ele é. Não devemos nos rebelar-se contra Cristo e repetir o erro da geração de Moisés na caminhada no deserto. Nós devemos olhar para Ele e ver que Ele é o Deus de fé. Deus cumpre as suas promessas apenas para aqueles que têm fé, para aqueles que buscam ao Senhor com fé e coragem. Com fé e coragem. Porque a fé não é que não costuma falhar, a fé não falha. A fé não falha.
A fé ela é verdadeira, a fé é centrada no Senhor. Quando nós observamos esse fator para a nossa vida, devemos caminhar com fé ao Senhor. Somente os que demonstram a fé verdadeira podem entrar no descanso do Senhor. Somente aqueles que olham para o Senhor com fé e dedicação podem entrar. Deus, Ele nos conduz para fora da escravidão. Estávamos mortos, nossos delitos e pecados, estávamos escravos do pecado, mas Ele nos libertou e em Cristo somos verdadeiramente livres. Agora estamos em caminho à Canaã celestial, após a libertação, com fé e coragem. Para quê? Ser conduzido pelo Senhor, com fé e coragem, até o último dia da caminhada nossa aqui. O povo que saiu do deserto, aqueles que com fé e coragem foram conduzidos pelo deserto, com fé e coragem, para entrar na terra, mas aqueles que tiveram fé e coragem entraram. Aqueles que não tiveram, ficaram no caminho. Aí uma exortação clara para nós, não duvidarmos, não esmorecermos, mas permanecermos firmes no Senhor. Olha o que diz Provérbios 28, 14. Vamos ler todo mundo junto. Feliz o homem constante no temor de Deus. Mas quem fica com o coração endurecido, pedrificado, o que vai acontecer com ele? Vai cair no mal fatalmente. Vai cair no mal fatalmente. Persevere na fé em Cristo. Não deixe de lado a fé, mas fique firme constantemente no Senhor e olhando para o Senhor com todo o temor diante do Senhor. O temor de Deus não nos faz correr de Deus, mas correr para Deus. O descanso da fé é descrito como um repouso pessoal e espiritual em Deus. Esse descanso é prometido como uma herança a todos os seus filhos, culminando em uma consumação gloriosa na eternidade. Mas ela começa aqui. Ela começa na nossa vida, no dia a dia. O descanso de Deus, 4 experiências espirituais para mover o nosso coração para Deus. Em segundo lugar, eu quero abordar a fé. A fé. Tem que ter fé para agradar a Deus. A fé. Veja os versículos, o versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com ele, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Sem fé não dá para caminhar com Deus. O solo duro do coração do homem precisa ser afofado pela fé. O solo duro do nosso coração, da nossa vida, precisa ser modificado pela fé. A palavra que o povo ouviu no deserto foi ouvida sem fé. Vocês vão entrar e vão assumir aquela terra onde que emana leite e mel. Vocês vão entrar naquela terra onde tem gigantes, grandes, parentes de Golias, daquele homem grande, lutador, guerreiros. Vocês vão entrar naquela terra onde era frutífera, onde para carregar um cacho de uva precisa de 2 pessoas. E eu lembro quando eu era criança, tinha uma figura bem interessante, assim, de um cacho de uva em uma madeira e 2 homens, um canto, um na frente e um atrás, carregando o cacho de uva. É algo maravilhoso. É claro que é ilustrativo apenas para mostrar que a terra era muito frutífera. Não creio que tenha tido um cacho de uva tão grande naquele tempo. Mas é algo maravilhoso para a nossa vida em ver que Deus tinha prometido para aquele povo aqui entrar naquela terra dos gigantes, que iria guerrear com aquele povo e que Deus iria dar vitória.
Eles olharam não com o olhar da fé, mas olharam com o olhar sem fé. Imagina, nós somos um povo que era escravos, nós não éramos guerreiros, nós não somos guerreiros, nós somos escravos cansados pelo deserto, nós somos escravos que se libertaram do deserto e agora estão correndo, tentando encontrar uma casa para nós, e agora Deus vem e manda nós entrarmos nessa terra, onde tem esses gigantes, todos muito bem nutridos, todos muito bem alimentados, nessa terra que emana leite e mel, e nós no deserto. Imagina, que é isso? Vamos olhar para nós e vamos viver no deserto, porque o deserto é nosso lugar mesmo. Imagina, quem pode, vencer esses gigantes? É o olhar pela razão, é o olhar sem a fé. Mas Deus nos chama para viver com fé. Não precisamos ajustar a mensagem da fé. Não precisamos ajustar a mensagem da pregação da fé, atualizar a fé para que as pessoas possam crer. Como alguns acham que tem que atualizar a Bíblia, em alguns casos. Atualizar a fé para que possa encontrar fé nos corações. Meus amados, e a fé, olhando para o lado pastoral, aqui é algo dificílimo de lidar. Porque nós viemos aqui, expomos a palavra, anunciamos a palavra de fé, e tem gente que vai beber cada gota, sedento de fé, e sedento com fé, bebe de cada gota, e torna toda aquela fé no coração dela. Mas tem gente que não bebe uma gota. Por quê? Porque é algo individual, é algo no coração de cada um. Tem gente que vai ser transformado pela palavra da fé. Mas tem gente que vai entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, sem uma gota de fé no coração. Meus amados, não precisamos atualizar a fé. Cristo é o Deus da fé, que nos chama a ter fé. Receba a fé em Cristo, receba a promessa em fé, a promessa dos céus na sua vida, com fé e coragem para caminhar com o Senhor, obedecendo a palavra do Senhor em nossas vidas e corações. É um desafio para nós, de viver com fé. Não precisamos ajustar, não basta ouvir com os ouvidos, é preciso ouvir com os ouvidos e com a fé. Não precisamos de algo inovador hoje. A Bíblia é a fé inovadora. E veja o que ele diz lá em Hebreus 11. De fato, sem fé é o quê? É impossível. É impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. Fé é algo maravilhoso que enche o nosso coração de viva esperança, que nos aproxima do Senhor nosso Deus para experimentar mais e mais o Senhor, para experimentar de um mover espiritual no nosso coração, na nossa vida. Mas é preciso ter fé para romper as batalhas do nosso dia a dia. Não é que vai ter vitória toda hora. Não é que vai ter vitória todo jeito. Creia que Deus vai lhe dar a vitória. Não, é preciso ter fé até para se manter firme no meio das derrotas. Manter-se firme no meio das enfermidades. Manter-se firme no meio dos pensamentos adversos. A promessa de Deus de descanso não é que tudo vai estar bem, que todos os problemas vão terminar agora, amanhã, em nome de Jesus, por fé. Não. Não é assim que a vida acontece. Amanhã, você sabe aquele problema que tem? Então, ele vai te esperando. Mas com fé, você vai permanecer firme e inabalável. Com fé, você vai suportar as lutas do dia a dia. Com fé, você vai passar pela fornalha. Com fé, você vai estar lá na cova dos leões. Com fé, você vai estar lá. Com fé. Confie no Senhor. Por isso, olha o descanso que Deus dá para cada um de nós. Mas com fé, continue perseverando nele. Em nome de Jesus. Nosso tema
O descanso de Deus, 4 experiências espirituais que movem o nosso coração a Deus. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre a esperança. E esperança é algo maravilhoso, né? Veja os versículos de 4 a 10. Eu vou pedir que a igreja conduza a leitura. Começamos assim. Porque... não é uma exortação para ter esperança, mas ele injeta esperança em nosso coração, em nossas vidas. Ele não está falando assim, tenha esperança. Você é obrigado a ter esperança. Você é crente, tenha esperança, porque um dia você estará com o teu Salvador. Tenha esperança porque você vai passar pelas lutas do amanhã e de hoje, se não for, dependendo até hoje mesmo. Ele não está falando de uma ordem, ele está falando assim, olha, está vendo as dificuldades? Está vendo o que eles passaram no passado? Então, eu sou maior que isso. E eu estou com você. Ele injeta aquela injeção de esperança na sua vida. Você já passou um momento de resfriado, de enfermidade, que você foi no hospital lá e te deram uma injeção que você saiu de lá assim, opa! Parece que doeu mais do que a minha enfermidade, né? A injeção, mas estou melhor, né? Mas estou melhor. E você recebe aquela dose de esperança. E que o teu coração agora, não por uma ordenância, mas por uma esperança viva no teu coração, começa a arder a tua vida, começa a arder o teu coração, a chama começa a borbulhar dentro de você, e você começa a se confiar mais no Senhor, e a esperança se alarga, ela se estica, ela se estende, e começa a cobrir toda a sua vida, todos os seus problemas. Sim, é essa esperança esticada, essa esperança alargada, definindo para você a base e a estrutura da sua vida. Eu sirvo a Deus porque Ele é a grande esperança. E aqui eu quero trabalhar uma definição sobre esse descanso que Ele trabalha para a nossa vida. O que Ele está falando de descanso? O que é entrar no descanso de Deus? Talvez você possa falar assim, aqui é só se for encontrar com Deus, é só se bater as botas, né? É só se passar o cabo da boa esperança, porque aqui não tem descanso. Então vamos pensar um pouquinho. Entrar na presença de Deus é a base para esse descanso de Deus. O descanso aqui em Hebreus 4 é entrar na presença de Deus. Entrar na presença de Deus. Que maravilhoso, meus irmãos. Se nós olharmos o descanso, não como a ausência de problemas, não como a ausência de dificuldades,
não com a ausência de lutas. Mas o descanso é estar na presença de Deus. E que vê só como nós olhamos isso no texto? Quando ele fala desse descanso, que Deus descansou no 7º dia, na criação, e o texto vai nos dizer isso, que o seu Deus descansou no 7º dia. Olha só, então o descanso já estava posto na onde? No Jardim do Éden. No Jardim do Éden. E quando ele fala que Deus descansou no 7º dia, ele não está dizendo que Deus cansou. Porque Deus cansa? Deus não se cansa. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem poder ilimitado, tem força ilimitada. Deus não se cansa. Você, minha irmã e meu irmão, talvez num dia de faxina na sua casa, você chega no final do dia, você está cansado. Num dia de trabalho pesado, você chega no final do dia e fala assim, nossa, não aguento mais. Não aguento, estou cansado, estou estafado. O trânsito, é funcionário, é patrão, é filho doente, é tantas coisas. Eu falo assim, Jesus amado, não aguento mais. Eu quero a minha cama. Mas Deus não chega a falar isso. Deus não é isso. Deus é limitado, ilimitado e não limitado. Então, o descanso, ele não iniciou lá na terra prometida, mas o descanso já estava posto lá em Gênesis, na criação. O descanso já estava posto lá. E quando ele fala que Deus descansou, não quer dizer que ele estava cansado, mas quer dizer que ele estava mostrando que o seu Deus estava contemplando aquilo que ele criou para nossas vidas. Deus para contemplar o que ele criou, e ele fala, e tudo que é muito bom. Tudo é bom, porque Deus, ele fez isso. O que significa o descanso de Deus? Não significa que ele se cansa, não significa que ele é limitado, não significa que ele não trabalha mais, e que ele se cansou do trabalho. Não, pelo contrário, ele trabalhou e trabalha, mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E eu trabalho também. Não quer dizer que o Senhor deixou de trabalhar. Pelo contrário, ele trabalhou e continua trabalhando. Então podemos dizer que entrar no descanso de Deus é estar em comunhão com Deus. Não lutar contra Deus. É não pleitear, não lutar contra o Senhor, mas aceitar o lugar de Deus para a sua vida, aceitar o lugar onde Deus te colocou. Seminarista Arnoldo, se Deus te colocou aqui, é para você estar aqui, meu irmão. Se Deus te colocou você em São Paulo, não é para você estar lá na Bahia, é para você estar aqui. E cada um de nós devemos olhar onde Deus nos colocou, e olhar e ver que o Senhor nos coloca para ser bênção no lugar que nós estamos, mas não para lutar contra Deus. Porque eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu desejo fazer, então eu vou fazer agora. Porque eu quero, porque eu desejo. Toma cuidado. Porque você pode estar querendo lutar contra Deus. Se Deus te mandou você ir para Nínive, não vai para Tarsis, não. Porque vai dar ruim. Pode ter certeza que você vai parar no lugar que você não quer parar. Pode ter certeza que você vai por um caminho que não vai dar certo. Ter paz com Deus, estar na vontade de Deus, o descanso de Deus, não lutar contra Ele. Desfrute do lugar que Deus preparou para nós, para você. O descanso lá do jardim, desde o jardim até a terra prometida, onde Ele nos colocou. Veja os versículos de 6 a 8, de Hebreus 4. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso,
não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Meus queridos, Davi deu descanso após 400 anos depois que ele estava lá na terra onde eles tinham entrado. Davi já estava vivendo na promessa, 400 anos depois. Por quê? Porque o Senhor Deus já tinha o descanso para eles naquela terra, descanso lá do Éden, descanso no lugar onde Deus tinha para a vida deles. Mas só recebeu o descanso quem? Quem confiou, quem olhou a promessa, quem foi até o final, quem não esmoreceu. O descanso é também colocado como sabático aqui. É o dia do Senhor. É o dia de olhar e repousar o coração no Senhor. Se é sabático, é santo, é consagrado a Deus. Então, quando nós olhamos o descanso, não é para nós irmos para as festas no domingo, que é o dia do descanso, mas é para nós fazermos o quê? Consagrarmos a Deus. A nossa vida é para nós consagrarmos a Deus. É para o serviço de Deus. Mas pastor, eu tenho que descansar. Ok. Descansa servindo ao Senhor, na casa do Senhor. Descansa servindo ao Senhor na casa do Senhor. Veja os versículos 9 e 10. Vamos ler todos juntos? Portanto, olha só, então, resta um repouso para o povo de Deus. Qual que é o repouso? É estar em Deus. O descanso também é posto aqui, no descanso eterno, no dia que teremos face a face com o Senhor. Mas também representa a presença de Deus plena. Hoje nós estamos na presença dEle. Aqueles que são filhos do Senhor, olham para o Senhor e colocam a sua vida diante do Senhor. Em Deus. Descanso é estar na presença de Deus. Mas um dia estaremos face a face com o Senhor. Não chegará um dia, ou irá chegar um dia que nós não conseguiremos mais pecar contra Deus. Já pensou nisso? Vai chegar um dia que você não mais pecará contra o Senhor Deus. Vai chegar um momento na história onde o ser humano não terá mais dor, não terá mais tristeza, não terá mais choro, mas não terá mais pecado contra Deus. Porque o pecado será vencido por completo, totalmente. E nós estaremos face a face do Senhor nosso Deus, aonde não tem pecado nenhum. Esse dia irá chegar. Esse dia irá chegar. Nosso coração será movido para essa grande esperança. A esperança do Senhor nosso Deus, que enche a nossa vida de grandes maravilhas do Senhor. O descanso de Deus, 4 experiências espirituais que movem nosso coração para Deus. Em quarto lugar e último, é o esforço. Esforça-se a buscar o Senhor. Tem que ter dedicação a buscar o Senhor. Tem que ter empenho. Veja o versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esforçar para que ninguém caia. Esforçar para que ninguém fique de lado. Esforçar para que ninguém fique para trás. Mas pastor, nós somos presbiterianos, somos calvinistas, olhamos para o Senhor e vemos que somos predestinados para as boas obras. Como isso pode então, pastor? Nós estamos falando que nós temos uma ação para a nossa vida? Sim, sim. Mas não é Ele que executa tanto o querer quanto executar em nossas vidas? Sim. Ele nos dá essa liberdade e esse privilégio também.
Olha o que o reverendo Hernandes fala no seu comentário sobre esse texto. Embora a salvação não seja recebida pelo esforço das obras, e o que ele está falando é da salvação, não seja recebido pelos esforços das obras, mas sim pela graça, mediante a fé, aqueles que recebem a salvação precisam se esforçar para entrar no descanso de Deus. E ele não está falando da salvação, de sermos salvos, mas ele está falando da obra que ele coloca para cada um de nós fazermos. O Senhor tem uma obra para a sua vida, Wesley. E Ele quer usar você como instrumento na obra do Senhor. Assim como Ele quer usar a minha vida nesse tempo determinado aqui nesse lugar. Aonde nós formos, nós temos uma obra do Senhor para cada um de nós. Nós não podemos correr do que Deus tem para nós, meus irmãos. Nós devemos nos esforçar, dedicação. Esforcemos. Há uma dedicação nossa aqui para fazer. E nós só vamos ter paz com Deus quando nós estamos fazendo o nosso melhor para o Senhor e não fugindo da obra que o Senhor Deus dá para cada um de nós. Acontece que nós queremos a vida boa. Queremos todas as promessas. Oh Senhor, me dá a minha promessa, a tua misericórdia para a minha vida hoje, a graça do Senhor para a minha vida hoje. Queremos o melhor de Deus para a minha vida hoje. Mas aí Ele fala assim, esforça aí. Eu vou te abençoar, mas é para você não ficar só retendo a bênção em você, não. É para você passar para o outro também. Mas acontece que nós estamos vivendo um tempo de consumistas. De pessoas que só querem vem, só querem. Mas Ele fala assim, esforça, faça, se dedique. O nosso coração precisa se mover, precisa se exercitar. Se nós seremos como aqueles gordos espiritualmente, com o colesterol lá em cima, sem exercício, fadados a um infarto espiritual. Não tem sentido se não ter esforço. Não tem sentido nas nossas vidas se nós não esforçarmos com o Senhor. Devemos olhar para a obra do Senhor, a obra redentora dEle, e ver que nós não podemos deixar de lado. E olha o coração pastoral que o autor de Hebreus tem aqui. Que ninguém é para cair. Ninguém é para deixar de lado. É para todo mundo. Esforça-te para que ninguém fique de fora. Tem pessoas que estão cansadas, exaustas, lutando com o mesmo pecado há anos. Não sai daquilo. Não sai daquilo. Devemos olhar para o Senhor e ver que vamos ser apoio para alguns que estão fracos na fé, que são mais lentos a vencer as batalhas e que precisam se esforçar mais também. E quer ver só? Como é difícil quando uma pessoa que, por exemplo, desmaiou, que ela está sem exercitar força, você levantar ela. Mas se ela faz um mínimo de força, de manter o corpo mais firme, é mais fácil levantar. É mais fácil levantar. Por quê? Porque eu vou pegar, ela vai ficar mais firme e vai se colocar de pé. Tem ovelhas que são mais lentas, é verdade. Mas é preciso o esforço para viver e ter e receber o descanso do Senhor. Para descansar, é preciso estar cansado, é preciso ter se esforçado, é preciso ter se dedicado. O contrário de descanso é a apostasia, é abandono. O contrário de perseverar, melhor, é apostasia e abandono. Se você não está perseverando na fé, você automaticamente está abandonando a fé. Persevere nessa fé. Olhe para o Senhor. Não repita o erro das gerações do passado, mas olhe e se esforce para isso. Jesus ele falou justamente isso em Lucas. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Esforçai-vos para entrar.
Mas não é só o processo de entrar e acabou todo o esforço. Não, o caminho também precisa de esforço para chegar lá. Tem gente que fala assim, mas se eu entrar no céu, já vai estar tudo de bom. Achando que só passar pela porta do céu. Não, existe um caminho ainda. E ele está falando de um caminho, não é só de uma porta, não. Depois da porta não é o céu, não acabou, não, a luta. Não, não é assim, não. Tem a porta, depois tem um corredor gigante, um caminho gigante para chegar até lá. Se esforce, se dedique nessa obra do Senhor todos os dias. Concluindo a nossa mensagem dessa noite, seja sempre vigilante espiritualmente. Não desanime, não perca a esperança, não perca a fé. E eu quero fazer uma pergunta para você, como é que está a tua fé? Como é que está a tua jornada de fé? Você está buscando o descanso de Deus? Ou você está procurando o descanso seu mesmo? Se eu fosse para o Acapulco, eu ia descansar. Né? Se eu fosse para Fernando de Noronha, eu ia descansar. Não, meu irmão, para com isso. Que tal descansar em Deus? O que está te impedindo descansar? O que está te impedindo você descansar espiritualmente? Qual o pecado que está te incomodando, te afastando de Deus? O descanso é uma promessa de Deus. Somos chamados à obediência em fé. Somos chamados a olhar com um coração contrito, um coração que tenha paz com Deus. A paz que vem do Senhor. Também nós somos e devemos olhar para o trono da graça do Senhor com fé e coragem, encontrando a misericórdia e o auxílio divino a cada dia e a cada tempo. Olhe para o Senhor, viva o Senhor e receba o descanso do Senhor a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Que possamos nos esforçar para encontrar o descanso constante e permanente. Não um descanso que o mundo dá, não um descanso de uma falsa esperança, de uma fé falha, descanso de coisas pequenas, mas busque o descanso que Deus dá, porque esse sim, esse permanece, irá permanecer em nossas vidas até o final, até o último dia, até a última hora, até o último segundo, ou da gente ir, ou de Cristo voltar para buscar a sua igreja, a qual nós fazemos parte, em nome de Jesus, amém.